Segunda rodada, liga o sinal de alerta para o futebol goiano na Série B do Campeonato Brasileiro? Primeiro ponto que eu já falo para os senhores, na minha avaliação. Ontem, só o resultado do Goiás foi bom. Ah, mas o Vila empatou com o Sport. Cara, o Vila jogou um tempo inteiro com um jogador a mais. Vencia a partida. Tomou um gol quando ainda tinha um jogador a mais. Porque o atacante delatou e foi expulso aos 51 minutos do segundo tempo. Né? Por uma infantilidade, uma burrice sem pé e sem cabeça. Então, para mim, ontem também o resultado do Vila, ruim. Resultado fraco para a equipe do Vila. Precisava da vitória. Teve tudo para vencer o jogo. O do Atlético eu nem falo, né, gente? Porque hoje, inclusive, é aniversário do Dragão. Parabéns à nação atleticana. Resultado horroroso. Horroroso, derrota em casa, 2-1 de virada diante do Náutico. Já o Goiás, não. Pela situação do jogo, né, o empate acabou sendo um bom resultado. Mas, enfim, jogos aí na tela do canal do YouTube, segunda rodada da competição. Juventude 0, Novo Horizontino também 0. Fortaleza 0, Cuiabá também 0. América Mineiro 1, Botafogo de Ribeirão Preto 2. Sport 1, Vila Nova também 1. O Náutico virou pra cima do Dragão e venceu aqui em Goiânia 2-1. Londrina 2, Goiás também 2. Ponte Preta 1, Ceará 1. O Avaí venceu o CRB, lá em Alagoas, 1-0. Criciúma 1, Atlético também 1. Hoje, encerramento da rodada, São Bernardo e Operário às 7 da noite, no estádio 1º de Maio, em São Paulo. Todo mundo na tela? Meninos e meninas, começo por você, Jean Lopes, mais completo comentarista. A segunda rodada foi uma rodada ruim para o futebol goiano? Acende aí alguns sinais de alerta para Vila Nova, para Goiás e principalmente para o Atlético dentro dessa temporada 2026? Fala comigo mais completo. Boa tarde, Jean Lopes. Boa tarde, Thiago Menezes. Grande abraço a você, ao comandante Nivaldo Carvalho, ao maestro Tinho, grande abraço. E também a você, querido ouvinte da Band News FM, amigo das feras do esporte. Thiago, eu não vejo assim. A gente tem 3 clubes. 2 deles alcançaram bons resultados. Apenas um que não. Então, na média, a segunda rodada foi boa. Não foi excepcional, porque nenhum deles venceu. Mas foi muito boa. Eu vejo como o resultado do Goiás lá um bom resultado. Empatou no último lance da partida. Um jogo complicado, difícil. Eu nem imaginava que seria tão difícil assim. A defesa falhou. Aliás, falhou nos 2 gols, né? A defesa, o Tadeu falhou no primeiro gol e a defesa também. E no segundo gol, a defesa do Goiás, na qual eu sempre estou criticando, né? Porque eu acho a defesa do Goiás, a dupla de zaga do Goiás falha muito, e o Goiás ainda conseguiu um empate, foi um bom resultado. O Vila Nova saiu com a frustração de um empate, já que venci por 1-0, com o adversário com um jogador a menos, mas eu prefiro que o time saia com a frustração de não ter vencido um jogo e só empatado, do que sair achando bom ter empatado em vez de ter perdido. Né? E o Vila está numa recuperação, o Guto Ferreira chegou agora, ainda tá começando o trabalho dele. O resultado foi ótimo, empatar com o Sport lá na Ilha do Retiro, sob qualquer circunstância, é um bom resultado. Agora, o Atlético, sim, ele se preocupa, eu já tenho falado, o torcedor do Atlético às vezes fica chateado comigo, fala que eu pego no pé do Atlético, mas é porque eu estou percebendo que o trabalho lá no Atlético não engrena. O Eduardo Souza erra muito, ontem errou nas substituições que fez. O primeiro tempo foi até razoável, mas depois ele mexeu errado no time, tirou o meio campo inteirinho, substituiu todo mundo, e o resultado foi péssimo. Perder para o fraco Náutico no Antônio Scioli é um péssimo resultado. Então, a luz amarela ou até vermelha está acendendo para o Atlético. Goiás e Vila, para mim, conseguiram bons resultados, Thiago. 1h09 da tarde agora, daqui a pouco, principalmente no bloco do Vila, eu vou pra cima do Jean Lopes, porque não é possível, gente. O Vila Nova, ele jogou ontem com um jogador a mais, do final do primeiro tempo até o final do segundo tempo, e ele empatou a partida. Um Sport desfigurado, o time do Sport é um time ruim, o Sport vai ter muitas dificuldades nessa temporada 2026. Aí o Jean vai e me fala que é um bom resultado. Não foi bom resultado. Daqui a pouco a gente debate isso aqui mais, principalmente no bloco da equipe do Vila Nova. Atenção, Jardim Goiás e região. Chegou a Marmitex, que é sucesso absoluto. É a Marmitex com churrasco do Rei do Churrasco. Peça pelo WhatsApp 6236700019. A entrega é rápida e sem taxa para você. Atendemos a região do Jardim Goiás. Rei do Churrasco, seu almoço campeão.
A Vedacil tem mangueiras de qualidade que garanta a performance no campo. Venha para a Vedacil, seu distribuidor Gates do Centro-Oeste. Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Na Vesa Renault, tem novo Renault Boreal eleito carro do ano, com taxa zero e até 30 meses para você pagar. Mega valorização do seu usado. Venha para a Navesa Renault, na Praça Nova Suíça. E é claro, né, gente? Deixa eu falar aqui para você da Link Telecom, porque na Link Telecom você navega, joga online, maratona suas séries preferidas e ainda garante benefícios exclusivos. Link Telecom, conexão em todos os sentidos. Seu Paulo Neto, grande Paulinho Neto, beijão pra você aí, filho do meu amigo Paulo Jajá, bebezão mais lindo do Brasil. Esmeraldinos estão ligados aqui no Futebol das Feras, no debate das feras. Obrigado aí, meu amigo, tamo junto, lá na Papelaria Oficial. O Jales também tá ligado. Jean, péssimo foi o Goiás, pra mim só lateral direito foi ruim. O Gurias também tá com a gente, quem sobe este ano, anotem aí, viu? Criciúma, Avaí, repescagem Botafogo, Goiás, Londrina e Operário de Ponta Grossa. Um abraço aqui pro Ides Cândido, o Goiás merecia vitória. Valdir Reis, segue o líder. Um abraço pro Matheus Marques Oliveira, Thiago, a Série B vai ser difícil, viu? Os times terão que ter bons elencos, o Goiás mostrou que tem um bom time. Vila Nova e Atlético precisam melhorar demais os seus elencos, senão será do meio da tabela para baixo. É a opinião aqui do meu amigo ouvinte, momento em que a gente bate 104 likes aqui no canal do YouTube. Cadê o Maestro Tim? Mete o Maestro Tim na tela do canal do YouTube Band News Goiânia. E esse comentário do Tim vai pro Shorts também. Tim, 2 pro Londrina, 2 para o Goiás, 1 para o Sport, 1 para o Vila Nova, né? E também a derrota do Atlético em casa, 2-1 diante da equipe do Náutico, que é uma equipe bem fraquinha, né? Acho que isso que é o dolorido. Você perder para uma equipe que é pior que você. E o Atlético conseguiu essa façanha. Mas enfim, o que você me fala dessa segunda rodada? E até que ponto alguns resultados específicos, né, acabam acendendo aí alertas importantes, principalmente para Vila Nova e Atlético. Fala comigo, maestro. Boa tarde, Tim. Boa tarde, Tiagão. Um forte abraço para você, um abraço para meus amigos Jean Lopes e para o nosso comandante Nivaldo Carvalho, para o Lucas Lourenço, para o Moisés Vinícius, para todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando e parabéns para a nação atleticana, parabéns para o Dragão. Mais um ano de vida, um time fantástico que vem crescendo no cenário nacional. Muito sucesso para o Dragão. Em relação ao nosso futebol, Thiago, eu vejo que não é para tanto. Nós estamos ainda no início da competição, só foram 2 rodadas. É lógico que a gente esperava pelo menos uma vitória dos times goianos e ela não veio, mas eu vejo que o Goiás conquistou um bom resultado diante de tudo que foi o jogo, da dificuldade que foi o jogo lá e principalmente chegar ao empate aos 50 minutos do segundo tempo. Eu vejo que o Goiás continua invicto, então esse resultado da segunda rodada contra o Londrina foi um resultado interessante para o Goiás, mantém ele na parte de cima da tabela e a tendência é que continue na parte de cima, porque ele mostrou mais uma vez a força do seu elenco, mesmo não jogando bem, pontuou, e isso é importante, quando você não jogar bem, mesmo assim você não perder, tanto que está invicto na competição. Eu vejo o resultado do Vila que poderia ser melhor, mas nada de assustador. O Vila fez um jogo interessante, teve ali um segundo tempo inteirinho com um jogador a mais, poderia ter mantido aquele resultado, já que conseguiu fazer o gol, conseguiu sair à frente do seu adversário, mas acabou cedendo ali no lance de bobeira, num erro do sistema defensivo, cedeu o empate, mas realmente não empatar na Ilha do Retiro não é fácil. O time do Sport para mim tem bons jogadores, então eu vejo que o Vila também conseguiu um resultado dentro da normalidade. Agora o Atlético que preocupa um pouco, não é o ponto de ter desespero ainda no Atlético, justamente porque a gente está no início da competição, mas preocupa. 2 jogos, 2 derrotas, perdeu em casa, um time que oscilou muito, deu para entender atentamente ontem os comentários do Ney Ladeira em relação ao desempenho do time do Atlético. Teve ali chance de matar o jogo e não matou, e depois teve aqueles minutos de bobeira ali, em 4 minutos tomou 2 gols, então realmente começa a ter uma pressão maior dentro do Atlético. A sorte é que é início de competição, tem tempo demais para recuperar, mas não pode demorar, e principalmente o Eduardo Souza precisa achar a melhor maneira do Atlético jogar, precisa ter uma leitura mais rápida ali na hora de fazer as trocas no segundo tempo. Então o Atlético, sem dúvida nenhuma, até pelas 2 derrotas, é o que preocupa mais neste momento da competição. 1h14 da tarde, 1h14 em Goiânia. A Vedacil tem mangueiras de qualidade que garanta a performance no campo. Venha para a Vedacil, seu distribuidor Gates do Centro-Oeste brasileiro. Gente, a Vedacil é maravilhosa, você sabe, né? Vedacil,
de Goiás para todo o Brasil. 1h14 da tarde, você tá ligado aqui no debate das séries da Band News, que tem o oferecimento das maiores marcas goianas. Link Telecom, conexão em todos os sentidos. Rede RB de combustíveis desde 94, abastecendo com qualidade. Pode confiar, pode abastecer. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas. Precisou, aqui tem. Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para construção. Na Veza Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. E Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para tua família. Chão Nativo tem 1144 Setor Bueno, 3241-2266, 3241-2266, Restaurante Chão Nativo. 120 likes no canal do YouTube, família. Sobe esse like aí pra mim, vai. Like, faltando agora 4 inscritos pra gente fechar aqui também o debate com 81 mil inscritos no YouTube Band News Goiânia, ok? Lembrando para você mais uma vez que o Like Band News é para Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. Abraço pro Roberto Azevedo, boa tarde, Nação Colorada, Vila, Carlos Souza, Goiás será o campeão da Série B também. Paulo Hernani, Adson Batista nos 3 últimos anos só fez péssimas contratações. Edgar Torres, goleiro Tadeu, defende bola difícil e depois fala nos 2 gols. Terrível. Fábio Ribeiro, Thiago, você falou que o ataque do Náutico era pior que o do Dragão. E eu repito. Ontem não foi o Náutico que venceu o jogo, foi o Atlético que perdeu a partida. O time do Náutico é fraco. Por isso que eu tô chateado hoje aqui, cara. Como que o Atlético perde para um time fraco como o Náutico? Esse foi o ponto. E vencia pelo placar de 1-0. Os 2 gols que o Náutico fez foram gols entregues pela defesa do Atlético. Então concordo plenamente com o Jean Lopes nesse ponto. O time do Náutico é fraco. E tirou 3 pontos do Atlético aqui no estádio Antônio Ascioli. Lamentável. Dr. Hamilton Guimarães. O Botafogo vai ser o Remo da Série B 2026. Investimento baixo, com elenco competitivo, vai tirar o teu sono. Doutor Hamilton, primeiro que o Remo não teve investimento baixo na temporada passada. Muito pelo contrário, investimento altíssimo. Tanto que eles pagavam pro Guto Ferreira um salário que era o dobro do que ele ganha no Vila Nova nesse momento, né? E segundo que eu não confio no Botafogo nem a pau. Pra mim é cavalo paraguaio. Não chega disputando acesso na 38ª rodada, pra mim de forma alguma. E também um abraço aqui pro nosso Wellington Santos, lá de Tumbiara, todo mundo que tá ligado, meu muito obrigado pela audiência e pela preferência. Orivaldo Carvalho, meu comandante, superfera do Rádio do Brasil, chega pra cá, comandante. Tá aí, né, terminou a 2ª rodada da competição, o Goiás está nesse momento dentro dos playoffs, né, ele tá na 4ª posição, se o campeonato acabasse hoje, caísse um meteoro na terra, o Goiás estaria classificado pelo menos para os playoffs, tá invicto ainda. Agora são 19 jogos de invencibilidade na temporada. Tá em terceiro, né, o Goiás. O time do Vila Nova, 6 pontos disputados, conquistou apenas 2. Uma campanha abaixo dos 50% de aproveitamento. E o Atlético um desastre. 2 jogos, 2 derrotas, 0% de aproveitamento. O que você me fala desse começo de Série B pro futebol goiano? E até que ponto esses 2 jogos ligam alguns sinais de alerta aí, principalmente para Vila Nova e também para o Atlético, comandante? Fala, Superfera. Boa tarde, Nivaldo Carvalho. Boa tarde, Thiago Menezes, o mais dinâmico do Rádio Brasileiro. Um abraço a você, ao Tim, ao senhor Santa Claus e aos ouvintes da Band News 90.7, a rádio mais linda do Brasil. Tá muito cedo ainda para essa questão de sinal de alerta, né? Mas a situação do Atlético, ela chama realmente atenção. Não pelas 2 derrotas aí nesse início de competição, mas eu vejo os times do Atlético, até na semana passada eu falei sobre isso, depois daquela derrota do Atlético na Copa Centro-Oeste. É claro que o Atlético nem jogou com o time titular, mas eu falei no dia seguinte que eu acho o time do Atlético assim meio esquisito. O Atlético não tem um jogador referência, aquele cara que chama para si a responsabilidade, aquele jogador que os demais o veem como uma liderança, uma referência, volto a repetir esse termo aí. E isso preocupa de alguma forma, porque todo time ele precisa desse tipo de jogador, quer seja no aspecto técnico, que a capacidade técnica dele se sobressai em relação aos demais, ou até em termos de personalidade. O Atlético não tem essa figura. E o Atlético, você viu, o presidente Adson Batista já falou de abertura de janela, que vai acontecer em julho. Quer dizer, a coisa está preocupando ele já nesse momento. E aí o que fazer?
Porque não dá, bicho, pra você perder um jogo pro Náutico jogando em casa. Não tem cabimento. Aconteceram algumas coisas durante o jogo que justificaram essa derrota. Pode acontecer o que for. Não dá. O Atlético deveria ter feito prevalecer o fato de ter jogado em casa. É verdade que a torcida do Atlético não vai, né, bicho? Tem uma quantidade ridícula de torcedores, mas deveria ter vencido o jogo jogando em casa. O resultado lá no Recife, eles gostam que fala no Recife, do ponto de vista circunstancial, não foi um bom resultado para o Vila. Não foi, não. Você olha assim, daqui 10 anos, o Vila empatou com o Sport lá na ilha. Você fala, resultado interessante. Mas se você pega o jogo, joga luz em cima da partida, você vai ver que não foi um resultado bom. O Vila perdeu, além da vitória, ele perdeu a chance de estar lá na frente da tabela de classificação, ele é o 9º, né? Ele perdeu essa questão de acabar com esse troço de invencibilidade do Sport, que ele nunca venceu lá na ilha, e ele poderia ter recuperado os 2 pontos que ele deixou de ganhar no empate aqui diante do CRB, que perdeu em casa ontem, nessa partida diante do Sport. Então você vai somando um monte de coisas para esse jogo e o Vila acabou deixando de escapar. É verdade que com o Vila Nova e com o Guto, ele apresentou uma maneira diferente, não foi aquele time covarde, aquele time que jogando recuado, só em frente à sua linha de grande área. Não, o Vila teve uma outra postura, mas para mim o resultado foi bem ruim para o time colorado e o Goiás realmente ganhou um ponto lá em Londrina, porque teve a seu favor um goleiro horrível, chamado Maurício Kozlinski. E que tá processando o Vila Nova, né? Ei, gente, que coisa lamentável. E o que tá jogando Londrina jogou aqui também na equipe do Vila, né? Cara, eu acho, assim, tem alguns jogadores na história do futebol, põe todo mundo aí na tela do canal do YouTube, Lucas, que são jogadores superestimados. Superestimados. O que é um jogador superestimado? Ele, na boca da imprensa, ele joga mais do que realmente ele joga. O Kozlinski é um desses goleiros. Eu nunca vi nada demais nesse rapaz. Um goleiro totalmente comum aqui no time do Atlético, que mais falhava do que ajudava. Totalmente comum, né? Um especialista em departamento médico quando passou aqui pelo Vila Nova. E ontem, pelo menos, o primeiro gol do Goiás foi falha dele. Aí. Não, pra mim o segundo foi mais, assim, foi um golaço. Ele deu rebote, ele deu rebote no pé do Anselmo Ramon. O primeiro, né, a cabeçada do Luiz Felipe. Foi um escândalo pra mim o segundo foi pior. Aquilo lá não foi defesa não, Nivaldo, foi assistência. Mas ali, pra mim, ele quis fazer um golpe de vista. O Wesley bateu, mas você pode ver que ele parece que ele recolhe a mão, né? Mas ainda bem, né? Ainda bem que ele, ele fez esse golpe de vista, ele quis fazer esse golpe de vista, que ele colha mais, né? Que ele realmente deixa de ir nas bolas, fica olhando realmente do jeito que ele fez ontem, apesar da batida bonita do Wesley Garcia ali, ele meio que recolhe o braço ali, né, pra fazer aquele golpe de vista, pensando que a bola ia pra fora. Ainda bem que ele fez isso. Que faça mais vezes. Eu tô curioso de saber, Thiago, quem da imprensa, qual imprensa que elogia ele? Nossa, quando o Kozlinski foi contratado pelo Vila Nova aqui, parecia que o Vila tinha contratado o Neuer em grande fase. Meu Deus, o Kozlinski, goleiraço, misericórdia, agora acabou os problemas de gol do Vila. Como um zaço, gente. Como um zaço. Esse Thiago Rodrigues, que é reserva do Goiás, é muito mais goleiro que ele. Sabe, assim, como um zaço. Esse primeiro gol do Goiás foi muito parecido com o gol... O primeiro gol do Goiás, não. O primeiro gol do Goiás, que a bola só o gol de empate, jogador, né? Só empurrar pra dentro do gol. Anselmo Ramon. O gol que o Goiás sofreu, o primeiro, foi igualzinho também. O jogador do Londrina ficou sozinho, sem marcação nenhuma, nenhum zagueiro marcando, o Rodrigo Soares também não marcando. É verdade, o Tadeu saiu mal, mas um jogador não pode receber uma bola livrinho dentro da pequena área, sem nenhum tipo de marcação, como o jogador do Londrina recebeu naquele primeiro gol. Mas eu acho que ali os caras do Goiás não acreditavam que o Tadeu seria daquele jeito, né? Porque o Tadeu é um grande goleiro, gente. Ontem foi uma falha clamorosa dele. Então, como os caras não esperavam a falha, aí de fato ele acabou ficando sozinho pra fazer o gol. O Tadeu sempre teve essa dificuldade de sair de bola. É um ponto negativo dele. É um ponto negativo. Sempre foi, desde o início que ele chegou no Goiás, ele tem esse fator negativo. É muito bom de bar das traves. Essa deficiência, é arrojado pra sair quando a bola tá no chão.
mas por cima ele é falho mesmo. E ontem foi estranho, né? Que ele sai e ele acaba trombando ali com... Aí ele ainda reclama da zaga, né? Com o Rodrigo Soares e o jogador do Londrina que estava no lance também, acaba não saindo, ele saiu todo esquisito ali, a bola sobrou livre pro atacante fazer o gol, realmente ele tem essa deficiência. 1h24 agora, já imaginou o seu veículo bater, ser roubado, pegar fogo sem ser por colisão? Ah, meu amigo, não fique no prejuízo não. Com o Auto Clube isso não te acontece. Auto Clube há mais de 14 anos protegendo o que te move. Sua proteção é nossa missão. Entre em contato pelo WhatsApp 6232647345. Atenção, meus amigos do Brasil. Só na Center Pisos você vai encontrar o porcelanato em Bramaco 83 por 83 acetinado por apenas R$ 49,89 o metro quadrado. E de quebra ela tá sorteando uma moto 0 km. Venha para a Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato do Brasil. Meus amigos, quem vive o esporte sabe, bom desempenho começa com a saúde em dia. Por isso que eu escolhi o Seg Médico, um plano familiar com uma mensalidade espetacular. Atende os dependentes diretos. Quer saber mais? Chame pelo WhatsApp 62982210068. Seg Médico. E a Camargo, referência na distribuição de peças Baldan para o seu implemento agrícola. Variedade em discos, bancais e muito mais. A Camargo, WhatsApp 6232726666. Acesse acamargo.com. A Camargo há mais de 6 décadas, parceira de quem produz. Tem dinheiro chegando aqui, superchat, sobe um pouquinho pra gente, por gentileza, Lucas Lourenço. É do José Severo, R$5. Bom dia. Devem sair do time o Panhussá, o Rainer e o Natan. O Urso é melhor que o Jaderson, que é Janderson no caso, né? Ele fez um gol, mas teve muitas escolhas pífias de jogadas. Falando em jogadores superestimados, esse Urso é outro também. Não é mau jogador não, mas tem gente que pensa que ele é o Cristiano Ronaldo. Não é não. Não é não. É o Urso. E o Janderson ontem, pra mim, fez um grande jogo. Gostei muito do futebol dele ontem, Tim. Jogador participativo, ativo. Ele perdeu um gol no primeiro tempo lá. O De La Torre perdeu 2. Perdeu. Não, é o De La artilheiro Torre do ontem, Vila. pra mim... 2 gols. Pouco que eu vi, porque eu tava trabalhando no jogo do Goiás, mas quero ou não queira, você tem da hora que vi depois dos melhores momentos. Nosso De La Torre, ele deu 2 furadas lá. 2 gols. Uma tava impedida. Debaixo da trave. Mas a segunda não tava, né, amigo? Ontem, pra mim, assim, o desempenho dele foi bem abaixo. E o Janderson foi um erro técnico, né? Aquele lance no primeiro tempo, acho que se eu não me engano foi o Rian, né? Colocou ele na cara do gol ali. Jogou bem ontem. O Rian, né? Muito Aliás, Thiago. O erro técnico dele, né, Jean? Ontem eu elogiei o Rian, falei que dos jogadores de lado do Vila Nova, tanto direito quanto esquerdo, é o melhor jogador do time na temporada, pelo menos é o que vem jogando melhor. Ontem ele colocou o Janderson na cara do gol, nesse lance que ele perdeu, e colocou depois na cara do gol de novo, e aí saiu o gol. Ou seja, se o Janderson tivesse aproveitado as 2 oportunidades, só aproveitou uma, o Rian teria sido autor de 2 assistências espetaculares. E o Guto Ferreira não é mãe de Miss, não, viu? De jeito nenhum. Se o De La Torre continuar desse jeito e estúpido como ele foi naquela expulsão, ele vai rodar da condição de titular. Ontem Só que ele quem jogou entraria mal. hoje, comandante? Hã? Quem jogaria O atacante que tem lá é o Rafa Silva, né? É o Rafa Silva. Nessa tem, função. não tem então. Mas você vê, Quem que é, Tim? Que tem lá? O Rafa Silva. Tem não. Ele Deixa o De La Torre. Não, mas ele pode arrumar um esquema sem esse Tem o André atacante Luiz fiável, também, né? que já fez essa função. Tá machucado. Tá machucado. Mas ontem, assim, o De La Torre ontem, ele perdeu esses 2 gols, aí pra piorar a situação dele, ele vai expulso de forma... Mas aquela expulsão dele, Tim, é pra acabar com o futebol, né? Eles estão tentando acabar com o futebol. Mas aí é regra, né, Gente, Ué, mas como assim, Jean? expulsar o cara, porque o cara fez aquele Ué, gesto. o cara te chama de Mas ladrão e você vai deixar, Jean? Pelo amor de Deus, ué. O cara dá um coice. O cara dá um coice. Aí pro não, outro, Jean. O cara Aí- dá cartão amarelo. Você Aí pode, não, ué. pode até achar errado, né, Jean? Mas é a regra, né? E Ele não outra pode fazer coisa, aquilo Tim, ali. Foi igual o jogador do o cara- Fluminense. o Você cara viu? chamou- Fez gesto obsceno lá. O cara chamou a arbitragem de ladra. E de forma injusta, porque a arbitragem ontem fez um grande papel, grande trabalho. Teve nem polêmica no jogo ontem. Ele tem razão porque foi escanteio, tá? Mas eu sempre falo aqui, gente, jogador brasileiro, ele é capaz de Ser expulso por causa do ser expulso por causa de um escanteio ou de um lateral. É o cara não entender, fala, não, eu não posso ser expulso por causa de uma bobagem dessa, né? E ele tem que saber, ter um entendimento seguinte, a importância dele no grupo, a importância do próximo jogo, que é um clássico, tá fora do clássico, a importância de saber que o elenco tá com dificuldade, tem jogadores lesionados, então assim, é uma expulsão totalmente inaceitável, né? Não, e ele errou, bicho. Como é que você vai chamar um árbitro de ladrão, bicho? Não. Louco? Tá aí com Ô, Santa Clara, você perdeu o 154 juízo. câmeras no gramado, né? É.
Ô Santa Claus, você perdeu o juízo? Há muito tempo, né? Não, ô Nivaldo, Há o muito futebol tempo. tá ficando insuportável. O jogador não pode fazer mais nada. Não pode mais chamar ninguém por de exemplo, ladrão, chamar né? o juiz de Pera aí, ladrão? Jogador faz gol, vai comemorar, toma cartão amarelo. Jean, Sabe? você é doido. Jean, Jogador no uma que eu- Brasil já aconteceu. Pera aí. Jogador no Brasil já aconteceu várias vezes. O jogador sempre tomar cartão amarelo porque deu bonezinho no adversário. Teve um jogador do Vasco da Gama que uma vez foi dar uma lambreta no lateral do Flamengo. O juiz foi lá e deu cartão amarelo pra Aí ele. é outra falando que tava discussão, chamando né, o Jean? árbitro. Ô, Santa Mas Claus. peraí, ué. Aí é Ô, outra Santa Claus, discussão. você tá pegando uma coisa que realmente é um absurdo, o jogador ser expulso E por conta comparando disso, com uma coisa- e fazendo uma comparação absurda, porque como é que pode um jogador fazer um gesto como se o árbitro estivesse roubando e o árbitro vai permitir que ele continue em campos? Você perdeu o juízo, Santa Claus? Eu disse há muito Não tempo. perdi, não. Eu acho que o futebol tá ficando muito chato, muito certinho. Futebol sempre foi um esporte onde o emocional atua o tempo todo. Tem que ter compreensão com esse tipo de coisa, porque é um jogo em que a emoção aflora demais. Aí você vai podando os jogadores, É por isso, Nivaldo, que o Brasil não ganha mais nada. É por isso que desde 2002... Porque não tinha pode só mais chamar jogador. ninguém de ladrão, Jean? É por isso? Oi? Não ganha mais nada porque não pode mais chamar as pessoas de ladrão? Não, de porque ladrão, não, de porque os ladra. jogadores estão proibidos de de ter corrupta. emoção dentro de campo. Ah. Futebol tá ficando frio, chato. Faça-me um Isso tem favor, acontecido. E outra coisa, tem muito árbitro que é ladrão mesmo. Não tô dizendo que é o caso do de ontem, mas tem muitos que são ladrões mesmo.